pessoal, eu tenho aqui uma lavadora Electrolux, certo? Como dá para perceber aí, né? Uma lavadora Electrolux 12 kg. Estava funcionando normalmente. E quando ela estava no processo de centrifugação, aí a moça que trabalha aqui em casa desligou ela da tomada para tentar abrir, porque a gente sabe que quando ela está nesse processo ela fica travada. E aí ela tentando abrir, ela desligou da tomada. E aí ela simplesmente não respondeu mais, não liga mais. Você aperta nos botões aqui, ó, e nenhum dos botões responde, como, né? Morreu, praticamente morreu. Então eu vou mostrar para vocês como é que conserta, certo? Esse problema de um modo bem simples. Vamos fazer alguns testes aqui. Vamos abrir ela agora. Para abrir ela é muito fácil, ó. Você vai olhar aqui atrás, ó. Só tem dois parafusos, certo? Um de um lado e outro aqui do outro. Só dois parafusos. E aí nós vamos abrir ela aqui, né? Pra gente mostrar onde poderá ser esse defeito, certo? Então fiquem de olho que você vai aprender bem facinho como é que faz essa manutenção. Observe que os parafusos, né, são bem facinho de tirar, ó. Já tirei um, tô aqui tirando o outro agora, certo? E pronto. Quando você tirar os dois parafusos, observe que essa placa já vai estar solta, certo? Aí é só você... Ó, como eu vou ela, fica ruim pra mim tirar aqui, porque eu tô usando só uma mão, né? Mas eu vou estar usando as duas e rapidinho eu vou tirar aqui. Olha, pessoal, tá retirada aqui, né? Pessoal, observe que ela fica presa, porque ela tem um cabo aqui, ó. Esse que vai desse botão aqui, que ele é muito pequeno. Então, para ficar melhor a gente manusear ela, a gente vai soltar esses dois botões, certo? Para poder soltar completamente essa placa, certo? Muito fácil para a gente, ó. Você vai tirar esse botão, você vai tirar esse outro botão, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente solta essa placa rapidinho. Lembrando, pessoal, que é muito interessante que quando você for manusear a máquina, né, para ver essa manutenção, sempre está com o cabo de força desligado da tomada, certo? Para não correr risco de choques, tá bom, pessoal? E pessoal, que ela tem dois parafusos aqui embaixo, né, que sustenta esse botão aqui de cima, certo? Então nós vamos soltar esses dois parafusos para a gente liberar a placa, para poder a gente fazer, né, a manutenção dela, né, a observação como é que está a situação. Só quando a gente solta a placa nessa aqui, ó, né, esse botão, então já fica melhor da gente estar manuseando, né, a placa aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que solta os cabos para poder a gente liberar ela, para ficar mais fácil da gente, né, observar a situação. Uma visão melhor da placa, como é que tá ela, né? E a gente vai agora desencaixar essas tomadas aqui, ó. E é muito fácil desencaixá-la. Tem só o botãozinho que você vai tá apertando nela. Não é preocupação, pessoal, depois, porque ela não encaixa no outro lugar. Elas são, né, só encaixa no lugar certo. E na posição correta também. Não precisa você se preocupar com polarização, porque ela só encaixa no lugar dela, né? Porque ela já tem a quantidade de pino já certinha para isso, certo? Vou desencaixar. São três, né? Três tomadas aqui de encaixe. Essa e essa outra aqui, ó. Certo? Então, facinho, porque cada uma tem a quantidade certa de pino, ó, só vão entrar da forma correta no seu lugarzinho. Não se preocupa com relação a isso, né? Tá marcando nada. Volta, certo? Vamos só desencaixar o botão bem aqui. São dois parafusos laterais que prende ela. Aqui, ó. Essa posição aqui. Se você der uma olhadinha lá dentro, a câmera não filma direito, né? Apesar de estar aqui no meio do sol. E aí, nós vamos tirar a placa para a gente analisar, né, como é que está a situação dela. Eu vou mostrar para vocês rapidinho onde é que é o defeito e como é que é feita essa manutenção, essa troca.
Lembrando, pessoal, que eu não sou eletrônico, certo? Eu sou professor de física e tenho conhecimentos básicos de eletrônica, mas não sou especialista nessa área. Eu não trabalho com manutenção de máquina. Eu vou só mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa manutenção em casa com muita facilidade. Pessoal, a placa já está solta aqui, certo? Eu liguei ela novamente aqui, ó, né, com a entrada do cabo de força, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que testar para saber o que aconteceu, por que ela não está ligando, é saber se o cabo não teve algum problema no cabo, certo? Então tá aqui a entrada, ó, né? Eu estou usando apenas um teste de corrente, certo? E nesse teste de corrente está me mostrando que, né, tá entrando corrente na máquina. Então, se está entrando corrente na máquina, né, tem duas possibilidades, pessoal. Ou a placa queimou, né, com uma sobrecarga, ou essa peça bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa peçazinha amarela, ó, que fica bem na entradazinha aqui da corrente, ó. Ela que interliga a questão da corrente aqui, ó. Você observa aqui, né, que a corrente tá beleza, 220. No nosso caso aqui, né, pode ser que algum aí seja 127 volts. Essa peça aqui, ó, essa amarelinha aqui, ó, ela tem uma função tipo como se fosse um fusível. Para quando acontecer uma sobrecarga, ela queima. Então meu primeiro teste vai ser com ela, fazer umas observações nela, certo? E eu posso retirar essa peça, que se retirar ela, se a placa voltar a funcionar, se ela acender novamente, pessoal, aí o problema é só na peça. Se tirar essa peça e o circuito, né, a placa não voltar a funcionar, é porque a placa foi embora mesmo com a sobrecarga. Aí no caso, só fazendo a substituição da placa, que também é um processo muito fácil você fazer, certo? Porque essa placa você já vai comprar ela completa e quando chegar, né, você vai só instalar novamente no seu lugar. Como eu já falei, os cabos já se encaixam direitinho, cada um no seu lugar, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer o teste aqui, né, da placa, né, da peçazinha aqui, para saber se foi ela o problema ou não. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ela do circuito, eu vou cortar ela, certo? Se eu cortar ela, porque a função dela é só proteger o circuito e a placa funcionar, aí eu vou só fazer a substituição dessa peça aqui. Eu vou mostrar para vocês como é fácil de ser feito. Diferentemente das outras placas de circuito, ela é completamente protegida por um silicone. Ela tem um silicone tanto de um lado quanto do outro, para evitar, né, que essas peças, como é uma lavadora, né, a gente sabe que vai usar água, sabão líquido, e esses materiais podem, né, danificar essa placa. Então ela já vem protegida tanto de um lado quanto do outro por um silicone, certo? Então tá aí, ó, placa, tá aqui a peça, fazendo análise visual da peça, né? Como é que está a situação dela. Eu vou cortar ela do circuito, eliminar ela do circuito. Se a placa voltar a funcionar, certo? A gente providencia a substituição. E alguém pergunta, professor, e eu posso usar essa placa sem essa peça, já que ela é utilizada apenas para controlar a entrada de carga do sistema? Ela vai funcionar, pessoal, só que sem a peça ela vai ficar completamente vulnerável, que qualquer sobrecarga ela já vai queimar a placa completa, certo? Então uma peçazinha dessa daí, ela deve custar em torno de uns R$2, R$2,50, né? Então é bem mais viável você substituir ela do que, né, funcionar sem ela, né? Porque o prejuízo pode ser maior, né? Certo? Que a função dela é controlar a entrada de carga, né? Então ela queima na medida que há uma sobrecarga na placa. Felizmente não era o problema, não era esse, certo? O problema foi a placa mesmo. Então eu vou estar providenciando uma nova placa e aí eu vou estar mostrando para vocês como é que faz a substituição dela, certo? É muito simples. Para comprar uma placa semelhante, você vai só olhar aqui na lateral dela, certo? Vai ter o modelo do software.
da carga, né, da energia, 127 a 220 volts, 50 a 60 Hz. Tem um código aqui, então não tem como você comprar essa placa errada. Você vai comprar uma da mesma, né? Como eu falei para vocês, é uma lavadora Electrolux de 12 kg. Eu vou providenciar essa placa e eu vou mostrar para vocês a substituição. Muito fácil de ser feito, tá bom, pessoal? Aguarde aí, vocês vão ver que é bem facinho fazer essa troca. Uma manutenção que se você fosse pagar para fazer, você ia gastar em torno de uns 500, 600 reais. Até porque uma máquina dessa hoje ela está custando mais de 2.000 reais, né? Em torno de 1.800 a 2.200, de acordo com a loja, frete, essas coisas. E aí você pode estar gastando em... Eu vou mostrar para vocês no final quanto é que você vai gastar para fazer isso aí. E você mesmo vai fazer bem facinho, tá bom, pessoal? Obrigado, aguarde aí a chegada da placa. Então vocês vão observar o seguinte, ó. Atrás da máquina tem essa placa aqui, ó. E aí você vai vir dar uma olhada aqui nesse PNC. Esse PNC, ó, se você olhar direitinho aqui, ó, no caso aqui da lavadora Electrolux de 12 kg, certo? É o que? 994 1464/00. Então, se você comprar a placa com esse PNC, não tem como dar errado. E aí, ainda lá nos canais de venda, eles vão lhe dar também as placas compatíveis com esse PNC, para poder não ter erro, tá bom? Então, é muito fácil. Aí você faz só substituir a placa. Vou já mostrar agora como é que a gente faz essa troca. Tá aqui, pessoal, a placa. Totalmente semelhante à outra. Se eu comparar as duas, ó, né, são basicamente iguais, né? Colocando aqui na mesma posição as duas, ó, certo? A placa original, certo? Vou já dizer para vocês qual é o preço da placa da lavadora Electrolux de 12 kg, certo? Bem baratinho. Pessoal, não tem como a gente errar na hora de instalar. Para quem assim, mas eu não sou técnico, como é que eu vou instalar? As entradas, pessoal, é só encaixa cada um na sua entrada. Tem essas duas entradas aqui, ó, e essa outra do outro lado. Não tem como encaixar errado. Só são 3 encaixes, só entram, cada um só entra no seu lugar, certo? Vou já fazer a substituição e mostrar para vocês, né, o funcionamento da máquina. Então, pessoal, tá aí, ó, como eu mostrei para vocês, não tem como a gente errar a instalação da placa, porque cada entradazinha aqui, ó, só encaixa cada um no seu lugar, certo? Eu estou encaixando aqui agora. Agora eu vou fazer a montagem aqui do painel, certo? Para a gente estar testando o funcionamento da máquina, né? Tudo certinho aqui, ó, tudo dentro, né, dos conformes. A placa está ok, certo? Vamos fazer agora a montagem do painel agora. E se você for levar para um profissional, ele vai cobrar em média de 600 reais aqui na minha cidade, né? E essa placa, ela custou 179 reais. Então olha a diferença, né, pessoal? E não é difícil, certo? Para fazer essa montagem. Se tivesse aqui na minha cidade, né, no mesmo dia já estaria consertada, né? Mas aí demorou esse período em 7 dias, porque, né, essas peças vêm de São Paulo e aí demora um pouco para chegar aqui. Mas tá tudo certo, vamos já fazer o teste aqui. Então, pessoal, tudo beleza, né? Concluída aqui a montagem, né, do painel da máquina. Foi substituída a placa, como eu mostrei para vocês, certo? Testando aqui agora, ó. Beleza, a máquina deu sinal bacana, certo? E aqui tá no ponto, né, para funcionar, né, fazer qualquer coisa, tipo aqui, né? Colocar para centrifugar. Se eu liguei no modo centrifugação, ela já começa, ó. Já fazendo o processo de centrifugação. Então, né, isso quer dizer que a substituição da placa ficou ok, né? Como eu falei para vocês no início do trabalho, na nossa região, geralmente o pessoal cobra 600, 700 reais para fazer essa troca, essa manutenção dessa placa. Então eu comprei a placa por 179 reais na internet, paguei 10 reais de frete, Mercado Livre, e
já fiz a substituição e o valor que eu gastei foi praticamente esse, certo, pessoal? Então, como vocês viram aí, não é difícil fazer essa troca, essa manutenção, e você mesmo pode estar fazendo aí na sua casa. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, certo? E fique atento, que nós hoje ainda teremos outros vídeos para complementar aqui o nosso canal. Obrigado a todos, né, pela audiência, pela participação, certo? E bom dia a todos aí.